A WWE sempre foi conhecida por seus dramas exagerados, mas nada é tão bom quanto as vezes em que eles fingiram a morte de um lutador. Sim, estamos falando daquelas histórias malucas em que uma superestrela morre, apenas para retornar de forma chocante mais tarde. Seja por valor de choque ou para levar uma narrativa ao extremo, esses momentos mantiveram os fãs grudados na tela. Hoje, estamos analisando os momentos mais loucos em que a WWE brincou com a morte. Uma das mortes de kayfabe mais famosas foi a morte de Vince McMahon em 2007, quando sua limusine explodiu no final do episódio de 11 de junho do Monday Night Raw. Vince McMahon fez uma longa e lenta caminhada pela arena no final do show, cercado por todos os lados por superstars e divas da WWE que estavam olhando, com cara de pedra, enquanto o confuso Sr. McMahon caminhava pelos corredores. Ele deu uma olhada nervosa para trás, para os dois homens sentados do lado de fora da arena, e finalmente fez uma longa pausa. O WWE.com noticiou a morte de Vince McMahon, afirmando que as investigações estavam em andamento, levando muitos a acreditar genuinamente que algo trágico havia realmente acontecido. Até mesmo o futuro presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ligou para a sede da WWE para confirmar se Vince havia realmente morrido. A história atraiu tanta atenção e o golpe foi tão convincente que fez com que os preços das ações da WWE caíssem temporariamente. A próxima fase planejada da história era a WWE realizar um funeral especial de 3 horas para Vince McMahon. Vários segmentos foram filmados, incluindo elogios fúnebres de superestrelas como Teddy Long, e até mesmo sua esposa, Linda McMahon, deveria ser presa como suspeita do assassinato. A história deveria culminar com a revelação de que o Sr. Kennedy era filho ilegítimo de Vince McMahon, herdando o império da WWE e se corrompendo com o poder. No entanto, o ângulo foi abruptamente cancelado devido à tragédia na vida real do assassinato-suicídio de Chris Benoit, que ocorreu poucos dias depois. A WWE descartou todos os planos para a história de Vince McMahon e realizou um episódio de tributo a Chris Benoit em 25 de junho de 2007, antes de conhecer todos os detalhes. Depois que mais detalhes sobre as ações de Chris Benoit vieram à tona, a WWE se distanciou dele e Vince McMahon reapareceu na TV, admitindo que sua morte havia sido uma farsa. A explosão da limusine continua sendo uma das histórias mais audaciosas da WWE, não apenas por seu valor de choque, mas pelo impacto que teve na vida real, ressaltando a linha tênue que a WWE percorreu entre a ficção e a realidade. Por falar em valor de choque, no The Great American Bash, em 2004, a WWE orquestrou uma das histórias mais polêmicas envolvendo The Undertaker e o falecido Paul Bearer. O evento principal foi uma Concrete Crypt Match, em que Paul Bearer, o empresário de longa data de Undertaker, foi mantido como refém por Paul Heyman e os Dudley Boys. A estipulação era extrema. Se o Undertaker não seguisse as instruções de Paul Heyman para perder a luta, Paul Bearer seria enterrado vivo em uma cripta de vidro que se enchia lentamente de cimento. Na luta em si, o Undertaker enfrentou os dois Dudley Boys, Bubba Ray e Devon, enquanto verificava constantemente a segurança de Paul Bearer. Durante todo o combate, Paul Heyman provocou o Undertaker, puxando gradualmente a alavanca que liberava o cimento na cripta. Por fim, o Undertaker triunfou sobre os Dudleys, mas o momento mais chocante ocorreu após a vitória. Apesar da vitória, The Deadman optou por puxar a alavanca ele mesmo, envolvendo totalmente Paul Bearer em cimento, efetivamente matando-o no kayfabe. Essa decisão chocou os fãs, pois parecia contraditório o Undertaker ferir seu próprio empresário, a quem ele vinha protegendo há anos. Mais tarde, a WWE explicou que essa era a maneira de Undertaker cortar os laços com seu passado, simbolizando que Paul Bearer havia se tornado um fardo para The Phenom. No entanto, o verdadeiro motivo por trás dessa decisão da história foi mais prático. Paul Bearer, cujo nome verdadeiro era William Moody,
estava sofrendo de graves problemas de saúde na época, incluindo problemas relacionados ao seu peso, o que dificultava suas viagens e apresentações regulares. Essa história proporcionou uma maneira de tirá-lo da televisão enquanto ele buscava ajuda médica. A execução desse ângulo foi amplamente criticada. Bruce Pritchard, um homem que foi uma figura-chave na equipe criativa da WWE durante décadas, mais tarde a descreveu como uma das piores histórias em que ele esteve envolvido, citando a natureza ridícula do gimmick do cimento e a má execução em geral. A história foi planejada como uma conclusão dramática para o personagem de Paul Bearer, mas os fãs e os críticos acharam que faltou peso emocional e coerência. Apesar disso, Paul Bearer acabou retornando à WWE nos anos seguintes, provando que sua morte foi apenas mais um exemplo do caifab imprevisível da WWE. Em abril de 1999, durante o auge de sua disputa, The Rock e Steve Austin, o Stone Cold, se envolveram em um dos segmentos mais memoráveis da WWE. No episódio de 12 de abril do Monday Night Raw, The Rock atraiu Austin para uma ponte, provocando-o com seu cinturão personalizado do campeonato Smoking Skull. Depois de uma discussão acalorada, The Rock jogou Stone Cold em um rio, simbolizando a morte de Austin no kayfabe, e depois jogou o cinturão atrás dele. Apesar disso, Steve Austin retornou na semana seguinte, ileso, atacando The Rock e dando continuidade à intensa rivalidade que levou ao Backlash 1999, onde The Texas Rattlesnake manteve o cobiçado WWE Championship. Essa briga, repleta de acrobacias dramáticas e momentos exagerados, consolidou as duas superestrelas como figuras-chave da Atitude Era da WWE. Uma grande parte da Era da Atitude pode ser atribuída à NOE, ao fato de Hulk Hogan ter se tornado um vilão, o que nos leva ao próximo item. No WCW Halloween Havoc de 1995, um dos momentos mais infames e bizarros da história da luta livre, ocorreu quando Hulk Hogan enfrentou The Big Show em uma luta de Sumo Monster Truck. Essa batalha ocorreu no telhado da Arena Cobo Hall, em Detroit. Cada lutador dirigiu um Monster Truck na tentativa de empurrar o veículo do outro para fora de um círculo marcado. Hogan acabou vencendo a luta ao empurrar o caminhão do gigante para fora do círculo, mas o espetáculo não terminou aí. Após a batalha do caminhão monstro, o Big Show atacou Hogan e os dois começaram a brigar no telhado do prédio. Durante a briga, Hulk Hogan derrubou o Big Show do telhado, fazendo-o despencar no rio Detroit abaixo. Os comentários e a produção mostraram o momento como se o Big Show pudesse ter encontrado sua morte, deixando os fãs em choque e incrédulos. Apesar da aparente queda de vários andares de altura, o Big Show voltou milagrosamente naquela noite, completamente ileso e seco, para desafiar Hulk Hogan no evento principal pelo WCW, World Heavyweight Championship. A falta de qualquer explicação sobre como o Big Show sobreviveu à queda tornou-se parte da narrativa sobrenatural e bizarra da WCW durante esse período. Essa luta também é lembrada pelo caótico envolvimento pós-jogo do Yeti, outro personagem estranho, bem como pela natureza surreal da história. No final das contas, o Giant ganhou o título naquela noite, embora ele tenha sido desocupado mais tarde devido à natureza controversa da luta. O reaparecimento do Big Show, apesar da dramática queda do telhado, tornou-se um dos momentos mais comentados da história da WCW. Ainda no tópico das histórias malucas da WCW, no final de 1999, durante um dos ângulos mais estranhos da WCW, The Nature Boy, Ric Flair, se envolveu em uma briga bizarra com a stable conhecida como The Filthy Animals, composta por Rey Mysterio, Billy Kidman, Conan e o grande Ed Guerreiro. A história culminou no episódio de 25 de outubro de 1999 do Nitro, quando os The Filthy Animals sequestraram Ric Flair após um confronto no ringue. Após o sequestro, foi ao ar um vídeo mostrando o grupo levando Ric Flair para o deserto de Nevada, onde o enterraram vivo. Essa cena dramática foi apresentada como uma forma de retirar The Nature Boy da programação da WCW,
por um tempo e foi uma representação extrema do que os Animals fariam para afirmar seu domínio. The Knight foi enterrado no calor do deserto, sem nenhuma explicação clara de como sobreviveria. Um momento que atraiu comparações com execuções no estilo da máfia e acrobacias cinematográficas extremas. Surpreendentemente, Ric Flair retornou algumas semanas depois, quando a WCW realizou um evento em Las Vegas, aparecendo completamente ileso. Não houve menção de como ele escapou do enterro, e seu retorno foi marcado por sua personalidade extravagante habitual, com pouca explicação sobre o que aconteceu durante o período em que esteve fora. Esse enredo é frequentemente lembrado por seu absurdo, com os fãs vendo-o como um dos muitos momentos surreais que caracterizaram a WCW em seus últimos anos. Essa história, embora de curta duração, ficou famosa como um dos momentos mais ridículos e estranhos do kayfabe na carreira de The Nature Boy, aumentando a reputação da WCW de decisões criativas bizarras em seus últimos anos. Após as guerras de segunda-feira à noite, a WCW saiu do mercado e lutadores como The Hulkster voltaram às suas raízes na WWE. Embora a WCW tenha acabado, as mortes bizarras do kayfabe de luta livre não acabaram. No episódio de 18 de fevereiro de 2002 do Monday Night Raw, Hulk Hogan e The Rock se envolveram em uma rivalidade acirrada que levou ao seu lendário combate na WrestleMania 18. A história envolvia a recém-reformada Nova Ordem Mundial, composta por Hulk Hogan, Scott Hall e Kevin Nash, tendo como alvo The Rock, o que resultou em um dos momentos mais chocantes e exagerados da WWE. Depois que The Rock insultou The Hulkster durante uma promoção, a NWO o emboscou nos bastidores. Eles deram uma surra brutal, com Hulk Hogan usando um martelo para golpear The Rock na cabeça, deixando-o inconsciente. A NWO então pintou suas costas com o logotipo da organização, simbolizando seu domínio. Em seguida, The Rock foi levado em uma maca até uma ambulância para receber tratamento médico. Enquanto os paramédicos atendiam The Rock e o colocavam em uma ambulância, a agressão se tornou ainda mais violenta. Hulk Hogan e a NWO o seguiram à ambulância para fora da arena. Os três homens acorrentaram as portas, prendendo The Rock lá dentro, e Hulk Hogan entrou em um caminhão de 18 rodas e, em um movimento dramático e destrutivo, bateu na ambulância que levava The Great One. O impacto da colisão sugeriu a morte kayfabe de The Rock, criando um momento surreal que obscureceu as linhas entre a realidade e o drama roteirizado da WWE. Esse incidente ultrajante deixou os fãs em choque, com os locutores adotando um tom sombrio, aumentando a sensação de perigo. A cena serviu para solidificar a personalidade de heel de Hogan como parte da NWO e aumentou a tensão entre ele e The Rock antes do confronto na WrestleMania. A insinuação era de que The Rock havia morrido no acidente, mas, como é típico da WWE, ele reapareceu na semana seguinte, ileso e pronto para continuar a disputa. Na sequência, The Rock ficou gravemente ferido, mas voltou a tempo para a WrestleMania, onde os dois ícones se enfrentaram na aguardada luta ícone versus ícone. O incidente foi um momento crucial em sua história, reforçando a intensa rivalidade que culminou em um dos mais memoráveis confrontos da WrestleMania de todos os tempos. Por falar em dois ícones se enfrentando na WWE TV, a história em que Randy Orton incendiou The Fiend, Bray Wyatt, ocorreu no evento ao vivo Premium TLC da WWE, em 20 de dezembro de 2020. Essa luta fez parte de uma disputa maior entre Randy Orton e Bray Wyatt, que culminou na primeira Firefly Inferno Match. As regras dessa luta eram simples, mas extremas. Para vencer, um lutador tinha de incendiar o oponente. A luta começou com um estilo típico de wrestling, mas rapidamente se intensificou com as chamas se espalhando pelo ringue. Durante todo o confronto, The Fiend dominou, tentando várias vezes incendiar Randy Orton, inclusive usando um cinturão em chamas e até mesmo uma picareta. Em um determinado momento, The Fiend encharcou uma cadeira de balanço com gasolina
e tentou incendiá-la com Randy Orton preso dentro, mas Orton escapou por pouco. Depois de uma série de movimentos de ida e volta, Randy Orton conseguiu levar a melhor. Ele jogou o The Fiend nas chamas ao lado do ringue, fazendo com que a jaqueta e a calça de seu oponente pegassem fogo. Em um momento chocante, The Fiend, totalmente envolto em chamas, correu de volta ao ringue, mas Orton o acertou com seu finalizador característico, o RKO, deixando-o inconsciente. A luta tomou um rumo ainda mais sombrio após a vitória do The Apex Predator. Não satisfeito com a vitória, Randy Orton jogou gasolina no corpo inconsciente de The Fiend e o incendiou completamente, enquanto as chamas irrompiam por toda a arena. O show terminou com The Viper posando vitorioso, com as chamas ainda em chamas, deixando o universo da WWE em choque total. Essa história foi uma das mais gráficas e dramáticas da história recente da WWE, mostrando os elementos mais sombrios e sobrenaturais do personagem do The Fiend. Isso deixou os fãs questionando se o personagem do grande Bray Wyatt retornaria, e quando retornou, foi em uma forma ainda mais ameaçadora. Por falar em lutadores lendários que foram queimados vivos, a rixa entre Sting e Vampiro na WCW atingiu seu clímax no The Great American Bash em junho de 2000, durante a luta Human Torch, que era basicamente a versão da WCW, de uma luta no inferno, uma das lutas mais bizarras da história da luta livre. A briga começou no início daquele ano, com Vampiro antagonizando Sting por meio de uma série de ataques brutais, incluindo derramar sangue nele e tentar incendiá-lo repetidamente em várias acrobacias que antecederam o evento. Durante a partida do Human Torch, o objetivo era incendiar o oponente. A luta ocorreu perto da grande tela Nitrovision, onde Vampiro e Sting lutaram no alto da arena. No clímax, Vampiro incendiou um dublê, vestido como Sting, que foi jogado para fora da tela, simulando a morte ardente de Sting. Esse momento dramático foi concebido para simbolizar a morte de Sting. Entretanto, apesar dos visuais intensos, esse não foi o fim de Sting. Ele retornou à WCW poucas semanas depois, aparentemente ileso. Ele até usou uma máscara na história para dar a entender que havia se queimado, mas quando se desmascarou em julho, revelou que estava completamente bem. Embora a rixa tenha continuado por mais algum tempo, Sting dominou o Vampiro em todos os combates e acabou partindo para outras rixas nos últimos meses da WCW. Esse enredo exemplificou a teatralidade exagerada da WCW em seus últimos anos, usando acrobacias elaboradas para criar narrativas maiores do que a vida. No entanto, a natureza complicada da rixa e a narrativa irrealista fizeram dela um capítulo memorável e controverso na história de Sting e da WCW. Ainda sobre o tema do fogo no pro wrestling, em 2003, uma das rixas mais intensas da WWE envolveu Kane e Shane McMahon, começando depois que Kane se desmascarou e adotou uma personalidade mais cruel. A rivalidade teve início quando Kane aplicou um brutal Tombstone Piledriver na mãe de Shane, Linda McMahon, durante um episódio do Monday Night Raw. Isso deu início a uma história de vingança, com Shane McMahon retornando à WWE TV para atacar The Big Red Machine. No episódio de 25 de agosto de 2003 do Raw, Kane tentou jogar Shane, pois aparentemente ileso, dando continuidade à violenta rivalidade. A briga tomou rumos mais extremos nas semanas seguintes, com Kane atacando Shane em várias ocasiões. Isso incluiu o momento infame em 1º de setembro de 2003, quando Kane amarrou Shane a um poste do ringue e o eletrocutou usando cabos de ligação, tendo como alvo os testículos de Shane. Apesar desses ataques brutais, os dois voltaram a se enfrentar no pay-per-view Unforgiven em uma luta Last Man Standing, na qual The Big Red Machine, Kane, saiu vitorioso. A disputa continuou até o Survivor Series 2003, culminando em uma Ambulance Match, na qual Kane mais uma vez derrotou Shane. Essa história, embora exagerada, exemplificou a abordagem da WWE durante a época, misturando o valor de choque com acrobacias violentas. A persona desmascarada de Kane, juntamente com as táticas ousadas de Shane McMahon,
tornaram a briga uma das mais memoráveis do ano. No Survivor Series de 1999, a WWE orquestrou uma das mais dramáticas façanhas da Attitude Era, envolvendo The Game, Triple H e Stone Cold Steve Austin. A disputa entre eles vinha se intensificando ao longo dos meses, e esse incidente em particular levou a rivalidade a um novo nível de intensidade. Depois que Triple H foi revelado como o mentor do atropelamento e fuga anterior de Austin, realizado por Rikishi, The Texas Rattlesnake buscou vingança. Os dois se enfrentaram durante todo o evento, mas o momento mais chocante ocorreu após a luta, quando Austin prendeu Triple H dentro de um carro. Usando uma empilhadeira, Steve Austin levantou o carro com Triple H dentro e, de repente, deixou-o cair de uma altura significativa, fazendo com que o carro despencasse. O ato foi retratado como incrivelmente perigoso, deixando os espectadores sem saber se Triple H havia sobrevivido. Apesar da gravidade da situação, Triple H reapareceu apenas algumas semanas depois na programação da WWE, aparentemente ileso. Seu rápido retorno contribuiu para o toque dramático da história, já que sua sobrevivência não recebeu muitas explicações, o que é típico das narrativas mais grandiosas que a WWE criou nessa época. Esse momento ainda é lembrado como uma das sequências mais loucas e exageradas da história da WWE, refletindo o quanto a WWE se esforçava para elevar as rivalidades durante a Attitude Era. Se você achava que isso era loucura, espere até ouvir a próxima. A história envolvendo o pai de Torrie Wilson, Al Wilson, é uma das mais infames da WWE, do início dos anos 2000. Iniciada em setembro de 2002, a história fazia parte de uma disputa entre Torrie e sua rival na tela, Dawn Marie. Na história, Dawn Marie iniciou um relacionamento amoroso com Al Wilson, com o objetivo de irritar Torrie. A rivalidade aumentou quando Dawn Marie manipulou Al para que ele a pedisse em casamento. Apesar das objeções de Torrie, Al Wilson e Dawn Marie se casaram em um casamento no ringue, altamente divulgado, no episódio de 2 de janeiro de 2003 do SmackDown. Logo após o casamento, a história tomou um rumo bizarro e controverso. Durante a lua de mel, foi revelado que Al Wilson havia morrido de um ataque cardíaco após uma noite de muita paixão com Dawn Marie. Essa morte, kayfabe, tinha o objetivo de intensificar a rixa entre Dawn Marie e Torrie, com Dawn explorando a situação para humilhar ainda mais Torrie Wilson. O enredo culminou no Royal Rumble 2003, quando Torrie enfrentou Dawn Marie e obteve a vitória, marcando o fim da rixa. Essa rixa entre Torrie e Dawn Marie foi amplamente criticada por sua falta de gosto, pois envolveu membros da família na vida real em uma história desconfortável e exagerada. Apesar disso, o envolvimento de Al Wilson na WWE deixou uma impressão duradoura nos fãs, misturando humor, drama e valor de choque no estilo das histórias mais estranhas da WWE. Por falar em valor de choque, na WrestleMania 38 de 1999, The Undertaker e Big Boss Man se enfrentaram em uma luta Hell in a Cell como parte da história do Ministry of Darkness de The Undertaker. A rixa se originou do fato de o personagem do Undertaker estar em desacordo com a Corporation de Vince McMahon, da qual Big Boss Man era um membro importante. Essa luta foi muito promovida devido ao fato de ter sido realizada no maior palco de todos, mas ficou famosa por sua conclusão chocante e não pela qualidade da luta em si. O combate em si teve um ritmo relativamente lento, com os dois homens usando a estrutura do Hell in a Cell a seu favor. O Undertaker acabou garantindo a vitória depois de aplicar um Tombstone Piledriver em Big Boss Man. No entanto, foi o segmento pós-jogo que chocou o mundo da luta livre profissional. Após a luta, The Brood, Edge, Christian Cage e Gangrel desceram das vigas para ajudar Undertaker no que se tornaria um momento notório da WWE. Eles baixaram um laço no ringue, que o Undertaker colocou em volta do pescoço de Big Boss Man. A cela foi erguida com Big Boss Man ainda pendurado no laço, criando um visual perturbador enquanto seu corpo sem vida balançava no ar. Esse momento, embora roteirizado e encenado com medidas de segurança, como um arnês, gerou muita controvérsia, com a grande mídia
e os fãs criticando a WWE por sua natureza gráfica, especialmente porque foi ao ar durante a Era da Atitude, uma época em que a WWE era conhecida por ultrapassar os limites. Apesar da reação negativa, o enforcamento foi considerado um momento sombrio e simbólico, adequado para o personagem sinistro do Undertaker naquela época. Embora a sequência do Undertaker na WrestleMania tenha permanecido intacta, com 8-0, a luta é amplamente considerada como um de seus confrontos menos memoráveis no Hell in a Cell, devido ao seu ritmo lento e à execução pouco empolgante, apesar do final notório. Qual dessas mortes falsas da WWE você achou a mais boba? Com qual delas você ficou mais chocado quando assistiu ao vivo? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.